enquanto minha mãe ria alto do outro lado da mesa, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. Tudo parecia parte de uma rotina familiar, daquela tradição que minha irmã tanto fazia questão de manter, o jantar de domingo. Ela estava linda. Bianca sempre esteve. Desde pequenas, todos olhavam para ela primeiro. Não importava se eu tirava as melhores notas, se aprendia a cozinhar com a vovó ou se passava a madrugada ajudando minha mãe com as contas da casa. Bianca era a estrela, o furacão, o centro da atenção. Eu era o satélite mudo, em órbita constante da presença dela. Mas aquela noite era diferente. Caio, meu marido há 14 anos, pigarrou ao meu lado. Seus dedos estavam inquietos, batucando a taça com um tique que eu já conhecia bem. Ele só fazia isso quando estava nervoso. Ou prestes a mentir. Mas, naquele momento, ele não mentiu. Pela primeira vez em muito tempo, ele decidiu ser sincero. Eu, preciso dizer algo a vocês, começou, tentando parecer calmo. Todos se calaram. Até meu pai, que geralmente não desgrudava os olhos do celular durante os jantares, levantou a cabeça. Minha mãe parou com o garfo no ar. Bianca inclinou-se para a frente com aquele sorriso cúmplice que só ela sabia dar. Eu e a Lara vamos nos separar, ele disse, olhando para mim com aquela falsa seriedade que ele ensaiava no espelho. Eu estou com a Bianca. Há alguns anos. Silêncio. Total. Eu respirei fundo. Meus olhos passearam por cada rosto à mesa. Minha mãe levou a mão à boca, escandalizada. Meu pai murmurou um palavrão. Bianca baixou os olhos, mas não escondeu o sorriso nos lábios. E Caio? Caio parecia aliviado. Como se, ao jogar sua bomba, esperasse que eu chorasse. Que gritasse. Que jogasse o vinho nele. Mas eu apenas sorri. Que bom que vocês disseram isso juntos. Assim economizo saliva. Levei a taça aos lábios, bebi um gole e, com a voz doce, acrescentei: não esqueçam de olhar o e-mail de vocês. A reação foi imediata. Todos pegaram os celulares como se um reflexo coletivo tivesse sido acionado. Eu os observei com uma calma quase cirúrgica. Um por um, seus rostos mudaram. As expressões foram se deformando. Da curiosidade à surpresa. Da surpresa ao horror. Bianca foi a primeira a levantar-se da cadeira, tremendo. O que você fez? Ela sussurrou. Apenas juntei as peças, querida. E registrei tudo. Fotografias, vídeos, áudios. E-mails trocados, reservas de hotel, bilhetes. Até as cópias do apartamento que vocês dividiam no centro. Engraçado, o contrato estava no nome do meu pai, não é? Caio empalideceu. A taça escorregou de sua mão e quebrou no chão. Minha mãe me olhou, perplexa, sem entender de que lado ficar. Vocês brincaram com a pessoa errada. Eu nunca fui de gritar. Desde pequena, quando brigavam comigo ou me feriam, eu me calava. Chorava sozinha, escondida, às vezes engolindo o choro de um jeito tão violento que sentia fisicamente o peito doer. Aprendi cedo que o mundo tinha mais paciência com quem fazia escândalo do que com quem sofria em silêncio. Mas, ainda assim, nunca gritei. Talvez por isso ninguém tenha notado o quanto eu observava. O quanto prestava atenção aos detalhes, aos olhares desviados, aos toques rápidos demais. A primeira vez que suspeitei de Caio e Bianca foi no meu próprio aniversário, 3 anos atrás. Ele disse que precisava sair mais cedo por causa de uma reunião inadiável. Me beijou na testa, como quem beija uma amiga. 30 minutos depois, vi uma selfie da Bianca no Instagram, sorrindo ao lado dele, no mesmo restaurante onde ele me levou no nosso primeiro encontro. Ela escreveu na legenda: nada como boas companhias para salvar o dia. Eu sorri na frente de todo mundo. E bebi champanhe. Ninguém percebeu que, naquele dia, alguma coisa dentro de mim morreu. Não por ciúme. Nem por desespero. Mas por um tipo de traição que não tem conserto, a que vem das pessoas que você mais protegeu. A partir dali, comecei a observar em silêncio. Primeiro foram os horários. Depois, os cheiros. As mensagens apagadas. A forma como ela me evitava quando estávamos a sós.
O nervosismo dele quando eu perguntava qualquer coisa simples. E, acima de tudo, o olhar de pena. Sim, eles sentiam pena de mim. Achavam que eu era burra. Ingênua. Fraca. Foi quando eu decidi que não choraria. Eu me preparei. Abri uma pasta secreta no computador com o nome A Receitas 2018. Lá dentro, organizei tudo: cópias de prints, conversas, reservas de viagens, gravações feitas discretamente quando eles achavam que estavam sozinhos. Descobri que eles tinham um apartamento alugado em nome do meu pai, usando documentos falsificados. Descobri que Caio desviava dinheiro da empresa para pagar viagens com ela. Que ele registrou um carro no nome dela. E que estavam apenas esperando a hora certa para me descartar. Eles chamavam isso de recomeço. Recomeço. Como se eu fosse a parte descartável da equação. Engraçado, né? No dia do jantar, vesti meu vestido azul. Aquele que Caio sempre elogiava. Me maquiei com calma, coloquei meu melhor perfume e passei batom vermelho. Não porque eu queria impressioná-los, mas porque eu sabia que, quando tudo desabasse, eu seria lembrada exatamente daquele jeito, firme, impecável, poderosa. O momento em que os celulares vibraram à mesa e todos começaram a ler meu e-mail foi como assistir uma peça de teatro. Os olhos arregalados, os dedos tremendo, os sussurros de incredulidade. Bianca se levantou primeiro. Depois Caio. Meu pai largou o celular como se estivesse pegando fogo. Minha mãe olhava para mim como se visse alguém que ela nunca conheceu. Você armou isso? Ela perguntou, com a voz falhada. Não. Eu apenas deixei vocês verem o que sempre esteve na frente de vocês. O problema é que preferiram não enxergar. Bianca se aproximou de mim. O rosto contorcido de ódio, como se ela tivesse perdido um troféu que acreditava ser dela por direito. Você é doente. Ela cuspiu, em um sussurro feroz. Você destruiu a nossa vida. Não, Bianca. Eu apenas devolvi o que era meu por direito, o controle da minha vida. Vocês se acostumaram a brincar comigo, achando que eu nunca reagiria. Pois bem. Brinque agora com a polícia. Foi nesse momento que o segundo e-mail chegou. O que eu havia programado para envio automático. Nele, estavam todos os documentos que enviei para a Receita Federal, para o Escritório de Advocacia e, principalmente, para o Departamento de Crimes Financeiros. O caos estava só começando. Mas eu finalmente estava em paz. Naquela noite, depois que todos foram embora, eu fiquei sentada no mesmo lugar. A louça ainda estava suja na pia, os guardanapos amassados, a toalha com respingos de vinho. Os vestígios de uma família em ruínas. Um jantar que deveria ser apenas mais um ritual qualquer acabou virando o divisor de águas da minha história. E, curiosamente, eu não chorei. Eu não tremi. Eu apenas permaneci ali, observando o silêncio da casa como quem finalmente encontra sossego depois de uma tempestade interminável. Liguei o som baixo. Nina Simone. E Put a Spell on You. Uma ironia suave e perfeita. Eu não dormi. Também não precisava. Porque quando a verdade é dita em alto e bom som, o corpo descansa em vigília. O cansaço de anos vivendo uma mentira já era maior que qualquer noite em claro. Na manhã seguinte, os efeitos começaram a se espalhar. O telefone tocou pouco depois das 7 horas. Era do escritório de contabilidade da empresa onde Caio ainda figurava como sócio. Ou pelo menos figurava até aquela manhã. Informei calmamente que os documentos com as provas de desvio de verba, apropriação indébita e falsidade ideológica já estavam nas mãos do jurídico. Eles tentaram me dissuadir. Queriam entender. Conversar. Reverter. Mas eu não estava mais interessada em diálogos. Fui até o espelho do corredor e me olhei por alguns segundos. O rosto cansado, mas firme. Os olhos levemente inchados, mas ainda vivos. Pela primeira vez em muitos anos, vi ali a mulher que eu enterrei para caber no molde do casamento. Aquela que se apagou lentamente para ser a esposa ideal. A irmã compreensiva. A filha sempre prestativa. Nunca mais. Saí de casa antes das 8.
Fui direto ao cartório, onde já havia protocolado a separação de bens, antecipando tudo semanas antes. A escritura estava assinada, os advogados avisados, e os documentos já tinham sido enviados para o juiz da vara de família. Eu não queria metade de nada. Eu queria apenas o que era meu por direito e paz. Caio ligou 12 vezes. Não atendi nenhuma. Às 11h40, fui almoçar sozinha. Um prato simples, uma mesa discreta num restaurante de esquina. Era como se o mundo inteiro estivesse igual, e só eu soubesse que tudo tinha mudado. Senti uma liberdade estranha no peito. Dolorosa, mas necessária. Como se alguém tivesse arrancado uma mordaça da minha alma. À tarde, recebi uma mensagem da Bianca. Você se vingou de mim, mas esqueceu que somos sangue. Isso não se apaga. Você destruiu nossa família. Li aquilo várias vezes. A única coisa que me ocorreu foi: que família? A mesma família que se calou enquanto eu era passada para trás? Que fechou os olhos para os sinais? Que preferiu alimentar o teatro ao invés de me proteger? A resposta saiu sozinha dos meus dedos. Família não é sangue. É quem te respeita. É quem não dorme com teu marido e ainda te chama de irmã. Ela não respondeu. Mas bloqueou meu número em seguida. À noite, minha mãe apareceu na minha casa. O rosto abatido, sem maquiagem, como se tivesse envelhecido anos em um dia. Eu não a deixei entrar. Ficamos na varanda, em silêncio, por um minuto inteiro antes que ela dissesse. Eu não sabia. Não quis saber, eu corrigi. E agora não adianta mais. Ela tentou argumentar. Falou da decepção, da vergonha, da dor de ver as duas filhas destruídas. Usou palavras como reconstrução ou diálogo. Eu só conseguia pensar em quantas vezes ela fechou os olhos para o óbvio. Quantas vezes escolhi Bianca, mesmo quando eu precisava desesperadamente de um gesto. Eu só queria manter a família unida, ela sussurrou, quase chorando. E conseguiu manter tudo junto, às custas da minha dignidade. Mas isso acabou, mãe. Agora eu escolho a mim. Fechei a porta com delicadeza. Sem raiva. Sem pressa. Apenas com a certeza de que aquela conversa era o fim de uma era. Fui até meu quarto e me sentei à beira da cama. Passei os dedos nas almofadas, naquele canto que tantas vezes dividi com Caio, pensando nas noites em que ele saía para reuniões urgentes, nas vezes em que me dizia estar cansado demais para conversar, tocar, viver comigo. E eu acreditava. Porque amar demais às vezes nos torna cegos. Mas agora, eu via tudo com clareza. E embora a dor ainda estivesse ali, como uma ferida aberta, havia também um tipo novo de força surgindo. Um broto de algo que, até então, eu desconhecia. Era o começo da minha liberdade. Na manhã de segunda-feira, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. O porteiro me cumprimentou com aquele sorriso tímido de sempre, sem saber que minha vida tinha implodido 3 noites antes. As pessoas no elevador, todas imersas em seus celulares, me ignoravam como de costume. Mas, ao chegar no andar da empresa, o clima era outro. Silêncio. Olhares cruzados. Murmúrios. Alguém havia espalhado a história. Ou melhor, alguém havia visto os anexos. Ao final do jantar de domingo, aquele primeiro e-mail não tinha ido só para minha família. Mandei também para 3 pessoas da diretoria da empresa onde Caio ainda ocupava um cargo de confiança. Eles receberam provas suficientes para entender que estavam lidando com um homem desonesto, corrupto e irresponsável. Não porque eu queria destruir sua carreira, mas porque ele nunca deveria ter usado a minha confiança para alimentar a própria ascensão. Enquanto eu segurava as pontas em casa, Bianca o ajudava a fraudar contratos. Fui chamada na sala do presidente antes do almoço. Ele me olhou com respeito. Disse que sentia muito. E que, se eu quisesse, poderia abrir um processo formal contra Caio por apropriação indevida de verba, já que parte do dinheiro usado em viagens com Bianca saiu de um fundo coletivo que eu também contribuía. A decisão é sua, Lara, ele disse, pausadamente. Mas, sinceramente, eu espero que você vá até o fim. Homens assim só param quando alguém os obriga a pagar o preço. Agradeci com um leve aceno e deixei a sala.
Naquela tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era a Bianca. Você está satisfeita? Ela disse, com a voz falha de raiva. O Caio foi desligado. A empresa está bloqueando os bens dele. E minha conta foi denunciada por receptação. Eu estou apenas começando, respondi, firme. Você dormiu com o marido da sua irmã. Se aliou a ele para me enganar. E agora está colhendo exatamente o que plantou. Você se tornou uma mulher amarga, Lara. E você sempre foi podre, Bianca. A diferença é que agora as pessoas estão vendo. Ela desligou sem dizer mais nada. Não chorei. Nem tremi. Ao chegar em casa naquela noite, encontrei minha caixa de correio lotada. Convites para entrevistas, mensagens de colegas que antes me ignoravam, e-mails de advogados oferecendo representação. Eu apaguei todos. Eu não queria atenção. Eu queria paz. Mas paz, aprendi, não é silêncio. É justiça. E minha justiça ainda não estava completa. Na terça-feira, fui até o apartamento que Caio e Bianca dividiam, aquele que ele registrou com documentos falsificados no nome do meu pai. Levei comigo um oficial de justiça. Ao abrir a porta, Caio estava lá, em pé, com uma expressão desesperada. Bianca, sentada no sofá, encolhida, sem maquiagem, parecia menor do que eu jamais a vira. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz vacilante. Entreguei os papéis a ele, um por um. Ordem de despejo. A propriedade pertence legalmente ao meu pai, mas como ele declarou a falsificação dos documentos, o imóvel será vendido judicialmente. Vocês têm 72 horas para desocupar. Bianca se levantou num salto. Você não pode fazer isso. Posso, sim, respondi, encarando os dois. E fiz. E farei tudo o que for necessário para que cada ferida que vocês me causaram fique registrada, documentada e cobrada. Caio deu um passo à frente, como se ainda tentasse alcançar algo entre nós que não existia mais. Lara, por favor, nós erramos, mas você está indo longe demais. Errar é esbarrar em alguém na rua. O que vocês fizeram foi uma escolha. Repetida. Fria. Cruel. E agora lidem com as consequências. Deixei os dois ali, afundados no sofá, cercados pelas malas que ainda nem haviam começado a arrumar. Na rua, o vento soprou forte. Eu fechei o casaco e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não senti culpa. Nem mágoa. Apenas certeza. A certeza de que, mesmo com todas as dores, eu finalmente estava me tornando quem eu sempre deveria ter sido. Não por vingança. Mas por mim. O silêncio daquela manhã era diferente. Não era o silêncio pesado dos dias anteriores, nem o silêncio tenso de quem espera o próximo golpe. Era um silêncio leve, quase acolhedor. Acordei antes do despertador, sem peso no peito, sem aquela pressa de quem precisa provar alguma coisa ao mundo. Amanheci livre. 3 meses haviam se passado desde o jantar. Bianca se mudou para outro estado. Não por escolha, mas por necessidade. A reputação dela como arquiteta foi pulverizada. Vários clientes cancelaram projetos após saberem do envolvimento dela com o esquema de desvio financeiro. Não por solidariedade a mim, mas por medo de estarem financiando uma criminosa. Caio, por sua vez, tentou recorrer da demissão, tentou me processar por difamação, como se a verdade fosse um ataque pessoal. Perdeu todas as tentativas. A polícia abriu inquérito contra ele. A justiça congelou parte dos bens. E, ironicamente, o único apartamento que ele possuía legalmente, era o que compramos juntos. Que, após o divórcio, ficou 100% no meu nome. A última vez que o vi foi no fórum. Ele passou por mim com os olhos baixos, pálido, parecendo 10 anos mais velho. Não disse nada. Nem eu. Minha mãe tentou me visitar 2 vezes depois do jantar. Insistiu que devíamos conversar, que eu não podia simplesmente cortar todo mundo da minha vida. Ela falava de sangue, de laços, de coisas de família. Mas eu não queria mais laços com quem me amarrou por tanto tempo a um lugar de dor. Na terceira tentativa, deixei uma carta com o porteiro. Mãe,
a pior solidão é aquela que sentimos perto de quem diz nos amar. Eu cresci cercada de silêncio, sendo engolida por comparações e expectativas que nunca foram minhas. Hoje eu escolho ser minha própria companhia. Lara. Ela nunca respondeu. E, sinceramente, não espero que o faça. Na empresa, fui promovida. O antigo chefe de Caio saiu por pressão interna, e o cargo foi oferecido a mim. Recusei. Não por orgulho, mas porque eu já não queria mais aquele mundo. Aquela versão da Lara, que passava noites revisando relatórios para sustentar um casamento falido, ficou para trás. Eu pedi demissão 2 dias depois. Comecei a pintar. Algo que eu fazia na adolescência e havia abandonado, porque Caio dizia que a arte não paga boletos. Hoje pago todos com as minhas telas. Transformei o quarto de hóspedes no meu ateliê. Pintei as paredes de branco, pendurei um quadro meu com tons de azul acinzentado, cores que representei como fases da cura. Cada pincelada era um gesto de libertação. Cada linha torta, um lembrete de que a beleza está, muitas vezes, na imperfeição sincera. Passei a caminhar todos os dias ao entardecer. Era como se o sol me lembrasse, a cada fim de tarde, que recomeçar não precisa de datas. Precisa de coragem. E coragem, agora, era o que me guiava. Na última semana, recebi uma mensagem de uma colega antiga da escola. Li o que aconteceu. Você é uma inspiração. Sempre achei você apagada demais. Nunca imaginei que fosse tão forte. Apagada. Essa era a palavra que me seguiu por tanto tempo. E talvez, de fato, eu tenha sido. Porque quando passamos a vida inteira tentando agradar, acabamos diminuindo nosso próprio brilho para que os outros se sintam mais à vontade. Mas hoje eu me recuso a caber nos limites de ninguém. Naquele domingo, fui até a praia. Sozinha. Levei uma garrafa de vinho branco, minha caderneta de anotações e uma cadeira de lona. Sentei de frente para o mar, respirei fundo e fechei os olhos. Pensei na garota que eu fui. Na Lara que acreditava que precisava ser perfeita para ser amada. Na esposa que engoliu lágrimas em silêncio para manter um casamento de aparências. Na irmã que sempre ficou em segundo plano para proteger a família. E então, pela primeira vez, senti um amor profundo por mim mesma. Chorei. Mas não de dor. De alívio. Ali, diante do mar, entendi que eu não renasci no dia do jantar, nem quando Caio e Bianca foram desmascarados. Eu renasci lentamente, a cada escolha. A cada não dito com firmeza. A cada limite imposto. A cada passo dado em direção a mim mesma. Eles me traíram, me feriram, tentaram me apagar. Mas tudo o que fizeram serviu apenas para me reacender. Hoje, meu nome é Lara. E, pela primeira vez em muito tempo, eu sou inteira. Fim.